Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor maravilhoso pela presença dEle, pela direção dEle para as nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, a Palavra que nos cura, a Palavra que nos liberta, a Palavra que nos traz a salvação. Amém. A palavra, irmãos, de hoje, sempre na Palavra do Senhor, Eclesiastes 9:10. Você foi feito na medida para a sua missão. E diz assim a palavra: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vás, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que você tiver que fazer, faça o seu melhor para a situação. Porque na sepultura, quando morremos, não há mais nada o que fazer. Faça o seu melhor enquanto está vivo e com as condições. Garanta a sua salvação em vida. Lá na sepultura não podemos fazer mais nada. Após a morte física, toda oração e intercessão de cultos é inútil, perda de tempo. O processo já foi encerrado, só vem o juízo. Planeje tudo na sua vida, até a sua salvação. Se você não planejar e não detalhar, não terá certeza que será feito melhor. Temos potencial dado por Deus para fazermos tudo melhor. Tudo que fazermos pode ser feito melhor se nós usarmos o processo de Deus, que prevê planejamento e detalhamento. Deus especificou, Deus detalhou você para executar a sua missão na terra, para cumprir o plano dele. Confie no Senhor, confie no plano do Senhor, nos objetivos para a sua vida. É o melhor para você, mesmo que você não entenda. Não queira o que Deus não planejou para você. Deus tem um propósito, uma missão específica e detalhada para cada um, para que seja sempre feito o melhor. Davi não faria o templo como Salomão fez. Ninguém fará tão bem a missão que Deus estabeleceu para você, e você não fará também a missão, o chamado de outra pessoa. Por isso, há pessoas que se destacam, há pessoas que prosperam, são excelentes, e outros não. Os excelentes, os prósperos, simplesmente descobriram a sua missão, descobriram o que Deus os detalhou para fazer. Você foi feito sob medida para a sua missão. Descubra, cumpra e seja pleno, seja feliz. Muitas pessoas estão perdidas sem saber o que fazer. Como dizem, acham que veio no mundo a passeio. Não, ninguém veio neste mundo a passeio. Deus, quando nos colocou, quando Ele nos trouxe aqui, Ele nos deu uma missão.
esteja certo disso, que você foi feito na medida certinha para cumprir esta missão. E no momento certo, o Senhor vai estar mostrando qual é a sua missão, o que é, aonde você deve ir, aonde levar a palavra do Senhor. E o Senhor está contando com você, para que você cumpra a sua missão. Então peça direção para Deus para fazer a vontade dele. Assim, cumprindo a missão que você tem a fazer, aí você sim sente uma grande satisfação e uma grande realização e você é plenamente feliz. Você foi feito na medida certa para a sua missão. Creia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos revelado, pouco a pouco, Pai, o seu objetivo nas nossas vidas. Amém. A nossa missão para cumprir o seu plano. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, entregar os nossos caminhos, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, tudo nas Tuas mãos, Pai, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que quando nós cumprimos a nossa missão, o Senhor se alegra. Amém, e o Senhor alegra a nós também, Pai. O Senhor atende a todos os nossos pedidos, o Senhor atende a todas as nossas necessidades, quando nós andamos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Pai, que em nome de Jesus possamos, mais uma vez, entregar a nossa vida sob a Tua direção, que o Teu Santo Espírito nos dirija e revele-nos a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem conosco, continuem assistindo para ver uma pregação que foi feita lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Irmãos, a habitação era boa, mas as águas eram contaminadas. Por isso, a terra era estéril. Irmão, não existe lugar perfeito, irmãos. Só no céu, só no paraíso. No mundo não há lugar perfeito. Só a terra prometida que nós alcançaremos. E mesmo na terra prometida terrena, que foi prometida ao povo hebreu lá no Egito, tinha gigantes.
tinha lá povos estranhos, tiveram que combatê-los, guerrear, né? Então não existe lugar perfeito, né? Por isso Deus, Ele nos coloca em certos lugares para que nós hajamos para trazer melhorias a esses lugares. E foi assim com Eliseu, né? Eliseu foi levado para uma habitação que era boa, mas as águas eram contaminadas, por isso a terra era estéril. E Eliseu foi enviado por Deus para mudar essa situação. Irmãos, nós temos que aprender que nós não podemos desistir porque as águas são más ou a terra é estéril. Irmãos, nós somos sal da terra e nós temos que salgar a terra, agir para melhorar certos locais. Irmãos, você vê hoje que lugares antes que eram deserto no mundo, hoje se cultiva, né? Por quê? Porque foi feito um empenho por direção de Deus para explorar um local que era inóspito, né? Aparentemente. Então, irmão, quando Deus se colocar num determinado lugar, num lugar onde as águas são contaminadas, a terra estéril, irmãos, Deus se colocou lá para você melhorar, para você agir. Tem muitas pessoas que reclamam: eu não aguento mais o meu emprego, eu não aguento mais esse lugar, não aguento mais esse bairro. Irmão, você está lá, não está por acaso, irmãos. Você está lá para contribuir para a melhoria desses lugares, porque Deus conta com você. É por isso que Ele te colocou lá. Então não reclame, procure melhorar. E se todos tiverem a mesma mentalidade, melhora rapidinho. E aqui no versículo 20 ao 22 diz: e ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, lá no manancial, lá na fonte. E disse: assim diz o Senhor, sararei a essas águas. Vejam, assim diz o Senhor, é Deus falando. Sararei a essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. A palavra de Eliseu era a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre se cumpre. Eliseu, ele foi até o manancial, ele foi até a fonte. Irmãos, para resolver determinados problemas, alguns males, nós temos que ir até a fonte do problema, né? A causa do problema. Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. Se você está passando por uma maldição, se está passando por males, tem uma causa. E essa causa tem que ser identificada e eliminada, né, com o poder de Deus. Então, tudo tem uma causa, né, tudo tem uma fonte. E Eliseu foi até a fonte para resolver o problema daquelas águas. Eliseu repetiu as palavras do Senhor. Ele não falou da sua boca. Ele disse: assim diz o Senhor. É o Senhor falando. E as águas foram saradas até hoje. Que milagre, que grande bênção, né? Mas nos chama a atenção que Eliseu usou o sal no manancial. Ele poderia ter sarado aquelas águas com a palavra de Deus? Claro que ele poderia. Não é verdade? A palavra vinda de Deus pode todas as coisas. Mas por que Eliseu usou o sal, então? Porque era a direção e vontade de Deus. Eliseu, profeta do Senhor, não fazia nada sem a direção de Deus. Então, é direção de Deus que, como Eliseu usou, nós usemos o sal. Irmãos. Porque se não fosse necessário, o Senhor não ordenaria a ele que usasse, mas ele usou o sal. Diz aqui: então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, no manancial. Então, entendo, irmãos, era a direção de Deus que se usasse o sal. Aqui em 2 Reis 24,
Aqui o caso do rei Ezequias, que adoeceu. E o Senhor disse: arruma a tua casa, que está uma bagunça, porque morrerás. E aqui no versículo 4 diz: e sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta lá e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. É Deus falando de novo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. O Senhor toma posse em nome de Jesus. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Agora preste atenção. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Irmãos, o rei Ezequias tinha uma ferida, uma chaga, recebeu uma sentença de morte, dada por Deus. Ele se humilhou, orou, colocou o rosto na parede, e aí Deus reverteu aquela sentença, mandou Isaías voltar lá, e mudou a sentença, deu a ele mais 15 anos. Mas para que ele fosse curado da chaga que ele tinha, Isaías, por direção de Deus, mandou que ele usasse uma pasta de figos. E ele foi curado, diz o texto. Entenda, irmãos? Ele poderia ter sido curado apenas com a oração ou com a palavra do Senhor. Então, por que foi ordenado que usasse pasta de figos? Porque era a direção de Deus. Irmãos, é vontade de Deus que se usasse a pasta de figos. Fala para o seu irmão do lado: Deus quer que você use a pasta de figos. João 9,6. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. O Senhor Jesus, para curar um cego de nascença, fez lama usando cuspe e terra. Por que apenas ele não orou? Ele tinha poder para isso. Quantas pessoas ele curou só com oração, só impondo as mãos? Por que ele não impôs as mãos e ordenou que ele se lavasse no tanque de Siloé? Porque era a direção e vontade de Deus que fosse usada a lama. Entende, irmão? Não tem nada na palavra do Senhor que não tenha um propósito, irmãos. Não tem nada que não tenha uma meta de Deus. Então não tem nada à toa na palavra de Deus. Foi usado o sal, foi usada a pasta de figo, foi usada a lama, porque era a direção de Deus. Era a direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus também, com a direção do Espírito Santo, ele curava no sábado. Ele curava soprando, ele curava pondo o dedo no ouvido, tá? etc, etc, etc. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo, ele podia ter intercedido pelos enfermos ausentes, mas o que ele fazia? Ele cedia lenços e aventais ungidos para que houvesse a cura. Lenços e aventais não são remédios, mas eu curava por eles. Entende, irmãos? Em todos esses casos, Deus nos revela que há bênçãos que nós só receberemos se humildemente usarmos os recursos postos por Deus à nossa disposição. Vocês vejam, irmãos, não é à toa usar o sal, não é à toa usar a pasta de figos, não é à toa usar a lama, não era à toa usar os lenços e aventais de Paulo.
Não é à toa usar a água, usar o óleo, usar as campanhas, o suco de uva, né, o pão, tudo aliado à oração e à palavra de Deus, né, como nos revela aqui. Então é importante, irmãos, é direção de Deus. Tem propósito de Deus nisso daí. Tem um teste de Deus nessas coisas. Quem critica faz por desconhecimento da palavra. É só estudar esses textos aqui que nós citamos e muitos outros. Então, irmãos, quem critica faz por desconhecimento da palavra, faz por incredulidade e faz por religiosidade, que é um mal terrível. Irmão, estão pessoas que assim agem, falam, eu não aceito esse negócio de sal, esse negócio de água, esse negócio de lenços e aventais, eu não aceito esse negócio de lama. Essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para impedir bênçãos de Deus. Irmãos, se Elias não usasse o sal como Deus dirigiu, as águas continuariam sendo contaminadas. Se Ezequias não usasse a pasta de figos como Deus ordenou, ele continuaria com chagas. Poderia viver mais 15 anos, mas com chagas no corpo. Se não usasse os lenços e aventais do apóstolo Paulo, as pessoas continuariam enfermas. Entenda, irmãos, são detalhes que têm que ser obedecidos por aqueles que creem em Deus. Porque obediência a 99% é desobediência. Obediência é quando ela é feita totalmente, 100%. Não colocar um toque a mais, um toque a menos, é desobediência. Não, vamos fazer oração, vamos fazer isso, aquilo, mas nada de usar pasta, nada de usar rosa, nada de usar água, nada de usar óleo. É desobediência à direção de Deus. Muitos não recebem bênçãos por religiosidade e falta de humildade. Se recusam a usar com fé os recursos direcionados por Deus. Certa vez eu fui na casa de um grande amigo meu e a sogra dele estava enferma, quase moribunda. E eu falei para ele, eu posso fazer uma oração por ela? Aí perguntaram para ela, né? Pode fazer oração? Você? Não. Só pessoal da minha igreja que pode fazer oração. Né? Eu não aceito essa oração, não. Irmãos, talvez ela tenha perdido a grande oportunidade de receber um grande milagre por religiosidade. Só pessoal da minha igreja. Irmãos, religiosidade. Não, irmão, você não pode ficar assistindo o culto porque você está sem véu. Religiosidade, irmão. A pessoa impedida de ouvir a palavra, impedida da conversão, por causa de uma doutrina de homens. Entende, irmãos? Muitas pessoas estão perecendo aí porque falta humildade e tem um excesso de religiosidade. Eles recusam usar com fé os recursos direcionados. Imagine, por isso que Deus colocou isso. Esse é o propósito de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso
ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.